Bom, vamos começar então com as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Chegaram a prever um tsunami republicano nestas eleições, mas segundo o professor Carlos Poggio, estava dando uma olhada na edição do Estadão esta semana, veio uma marolinha. Você concorda, meu caro Marcelo Lins? Pois é, Galvão, tendo a concordar sim, principalmente pelo que a gente ouvia dos republicanos, Donald Trump à frente, na campanha das eleições de meio de mandato. Eles pareciam, demonstravam, faziam questão de dizer que dariam uma surra nos democratas. E, na verdade, o que a gente viu foi bem diferente. É claro que, diferentemente também do que acontece no Brasil, onde a apuração, a gente sabe, é bastante rápida, nos Estados Unidos ela ainda continua e não vai acabar antes, eu diria, ali da segunda semana de dezembro, porque tem pelo menos uma vaga no Senado, na Geórgia, muito disputada, que só vai ser votada num segundo turno no dia 6 de dezembro. Fora isso, tem ainda Arizona, Nevada, que também precisam definir a situação no Senado, e algumas cadeiras ainda na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados. Mas, pelos resultados que a gente já tem, o Partido Democrata demonstrou uma impressionante vitalidade e talvez a aposta do trumpismo que domina o Partido Republicano em candidatos muito radicais à direita e à extrema-direita tenha se mostrado um erro estratégico que pode ter um custo ainda muito alto, não só agora, com a recomposição do Congresso sendo muito mais equilibrada do que muitos supunham, mas também daqui a 2 anos, nas eleições presidenciais de 2024. Lins, você estava falando ali dos setores mais extremos, mais radicais, do republicanismo, dos republicanos. Por acaso, porque algumas vezes a gente vê líderes da extrema-direita que volta e meia são superados por outras lideranças novas que vão surgindo, ficando mais à extrema-direita. Existe alguma coisa assim? Existe um trumpismo mais duro do que o trumpismo do próprio Trump? Ariel, eu tendo a acreditar, pelo menos pelos resultados até agora, que não. Me parece que em vários estados americanos, o que houve foi um certo receio de votar nessa direita mais extrema e o voto de muitos eleitores acabou indo para um centro que podia ser representado, inclusive, por candidatos democratas. É claro que se a gente for ver o exemplo da Flórida, por exemplo, o governador Ron DeSantis, que é do Partido Republicano, que é um antagonista do presidente Trump dentro do Partido Republicano, ele é de direita mesmo, tendendo à extrema-direita. Bem parecido, aliás, com um Trump de cara nova, digamos assim. Mas me parece que, no geral, o que houve foi um certo freio de arrumação, uma radicalização à direita que vinha acontecendo dentro do Partido Republicano, Ariel. Agora, Marcelo, eu queria saber sua opinião sobre o impacto dessas eleições na definição das candidaturas para a eleição presidencial daqui a 2 anos, né? É já uma tradição que o partido no governo lá nos Estados Unidos perca as eleições de meio de mandato, mas havia uma expectativa muito grande de que a vantagem dos republicanos fosse muito maior. Então, nos parece que o Trump perde um pouco de força aí, e o Ron DeSantis, que você citou aí, foi reeleito na Flórida e despertaria aí com bastante força para essa eleição presidencial daqui a 2 anos. Qual que é a sua opinião? Olha só, Galvão, tendo a estar alinhado com a sua análise e a sua avaliação do que aconteceu. De fato, uma vitória do partido no poder nas eleições de meio de mandato é muito raro. Só aconteceu 3 vezes ao longo da história americana, a última delas em 2002, com um motivo bastante razoável, era apenas um ano depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, portanto, o presidente George W. Bush estava forte ali na chamada guerra contra o terror, mas isso não se repetiu agora. Ao mesmo tempo, o Partido Democrata teve um desempenho muito melhor do que muita gente achava. De olho em 2024, Trump achava que sairia fortalecido e muito fortalecido dessa votação de meio de mandato. E, no entanto, não foi exatamente isso que aconteceu. Ele sai vendo o antagonista dele dentro do Partido Republicano, o governador reeleito na Flórida, Ron DeSantis, ele sim saindo fortalecido, já que ele não só foi reeleito, mas foi com uma boa margem, e se coloca sim como um competidor que pode crescer dentro do Partido Republicano, não que seja mais moderado, não que seja menos radicalizado do que Trump, mas é uma cara mais nova. E ele, me parece, ganhou força nesse momento. Do lado democrata, faltam rostos novos, isso é uma verdade.
o presidente Joe Biden, talvez animado pelo resultado das urnas, diz que vai se candidatar de novo. Há quem coloque essa afirmação em dúvida, dizendo apenas que ele não poderia sair da corrida nesse momento, sob pena de ter 2 anos de governo não sendo levado a sério por ninguém, já que ele não seria candidato à reeleição. Ele foi meio que obrigado a dizer que se candidataria. A gente esperava ver a vice dele, a Kamala Harris, surgindo como um nome potencial de crescimento dentro do Partido Democrata, mulher, filha de imigrantes, negra e tudo mais, e, no entanto, ela tem tido uma atuação bastante apagada. Em compensação, se a gente for olhar a disputa para o Senado lá na Virgínia, com James Fetterman, que ganhou a figura pop da televisão, Dr. Oz, ele surge, sim, como um nome interessante que vale a pena prestar atenção dentro do Partido Democrata. Por quê? Ex-jogador de futebol americano, um homem zarrão ali de 2 metros, casado com uma imigrante brasileira, Fetterman pode representar a volta de uma ligação do Partido Democrata com a classe trabalhadora branca, industrial, uma classe média e classe média baixa, que nos últimos anos acabou sendo cooptada pelo Partido Republicano. Então eu ficaria muito de olho no Fetterman como sendo essa figura capaz de galvanizar ali as intenções de votos daqui a 2 anos, em 2024. Mas tem muito chão pela frente, muita disputa a ser feita.